Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está aprender, é resistir. Boas-vindas, somos do afroeduca.com. Aqui a gente transforma as histórias e a força da resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, sabe? Bem acessível. Isso. E cada conversa nossa aqui, ela parte de uma inspiração, né? Vem das canções do nosso canal Afroeduca Sound, a gente traz reflexão, contexto. Caminhos pedagógicos também. Exato. Porque, olha, aprender com música é um jeito muito bom de guardar na memória, no coração mesmo. Com certeza. E hoje, a nossa faísca é a música Tigre da Liberdade. Vamos usar ela para explorar a vida do José do Patrocínio, o famoso Tigre da Abolição. Uma figura, assim, fundamental e bem complexa da nossa história. Vamos tentar entender melhor quem ele foi, por que essa luta dele ainda reverbera tanto, né? Então vamos lá, começando do começo mesmo. Quem foi esse homem, afinal? José do Patrocínio, ele nasceu em Campos dos Goytacazes, lá em 1853. E a origem dele já é marcante, né? Filho de uma mulher negra escravizada, a Justina do Espírito Santo, e um cônego branco, João Carlos Monteiro. Isso já diz muito sobre o Brasil daquele tempo. Nossa, sim. E apesar de todas as barreiras do racismo, que era brutal, ele conseguiu brilhar. Se formou em farmácia. Olha só. É verdade. Mas foi no jornalismo e também na política, na articulação, que a voz dele ganhou uma força imensa. Ele não era só um intelectual de gabinete, não. Ele era um agitador, sabe? Mobilizava mesmo. E como é que ele fazia isso? Usava essa voz como? A imprensa parece que foi decisiva, né? Totalmente, foi fundamental. Ele fundou jornais e o mais conhecido foi a Gazeta da Tarde. E ali, olha, ele não poupava palavras. Denunciava a crueldade da escravidão, pedia liberdade total e imediata. Que coragem. Muita. E essa paixão, a força do que ele escrevia, do que ele falava, foi isso que deu a ele o apelido de Tigre da Abolição. Era a palavra como arma, né? Como a música do Afroeduca fala da pena afiada. E o clima da época devia ser tenso, né? O Brasil ali sendo o último país do Ocidente, com escravidão ainda na lei. Exatamente. O Rio de Janeiro, que era a capital do Império, estava fervilhando. E o Patrocínio não ficava só escrevendo, não. Ele ia para a rua. Organizava comícios relâmpago, que eram aquelas ações rápidas, de impacto. Uhum. Fazia campanha para juntar dinheiro, comprar alforria. Era perigoso, claro que era. Mas ele sentiu o racismo na pele de um jeito que talvez outros abolicionistas brancos não sentissem, né? Isso dava uma urgência, uma coisa visceral para a luta dele. Isso é muito interessante. Ele transformou a imprensa e a rua no seu campo de batalha, então. Exato. E imagino que a resistência contra ele devia ser enorme. Talvez até de gente que, teoricamente, estaria do mesmo lado. Sem dúvida. Ele sofria ataque direto por causa da origem, da cor. E mesmo dentro do movimento abolicionista, existiam tensões, sim. Mas ele não recuou. A Gazeta da Tarde, como a música lembra, era tipo um martelo no chão, batendo firme contra a escravidão. A música também fala da emoção dele, né? Na hora da assinatura da Lei Áurea em 88. Lágrimas caem na assinatura final, chorou por ver cair o jugo brutal. Isso aconteceu mesmo. Aconteceu. Esse momento foi o clímax de uma luta de décadas, né? A emoção dele, que foi registrada, virou um símbolo da emoção de milhões de pessoas. Mas, assim, a história não para aí, claro. A abolição veio, mas e a integração social? E a econômica dos libertos? Era outro desafio gigantesco. E logo depois veio a República, em 1889, que para ele acabou sendo uma decepção, né? Uma baita desilusão. O Patrocínio, ele defendia uma monarquia reformada. Ele achava que talvez um poder mais centralizado pudesse, quem sabe, garantir melhor os direitos dos recém-libertos, trazer alguma justiça social. Entendi. Para ele, a república que nasceu ali, com muita influência dos mesmos fazendeiros que antes eram escravocratas, bom, não parecia ter esse compromisso.
Ele acabou ficando isolado politicamente. Foi silenciado, como a música diz, mas a República virou desilusão, silenciaram sua revolução. Ele morreu em 1905, relativamente jovem e frustrado, né? Com os rumos que o país estava tomando. Então, pensando em tudo isso, qual é o legado que fica dele? Além de ser esse símbolo da luta pela abolição, que é o mais óbvio. Olha, o legado é bem diverso. Ele é um ícone da imprensa que combate, sabe? Da militância negra organizada, mas a história dele também escancara as contradições enormes do Brasil. A gente conseguiu a liberdade na lei, em 1888, mas e o racismo estrutural? Que continua até hoje. Exato. Aquelas desigualdades, o preconceito que fica enraizado nas instituições, no dia a dia, na economia, isso continua operando mesmo sem a lei da escravidão, entende? A trajetória do patrocínio mostra isso. É uma ponte direta para os nossos desafios de hoje, sem dúvida. Perfeito. A história dele nos força a pensar nisso. Como é que figuras que desafiam o poder, que desafiam o status quo, às vezes são celebradas num momento e depois são deixadas de lado, marginalizadas quando a situação política muda, ou quando a luta delas começa a tocar em feridas mais profundas da sociedade. Fica essa reflexão, então. Como a gente pode hoje garantir que as vozes que continuam lutando por justiça, por igualdade, não tenham o mesmo destino de serem celebradas e depois convenientemente esquecidas ou silenciadas? É uma pergunta fundamental, para a gente continuar pensando, né? Bom, esperamos que essa análise tenha sido proveitosa, que tenha trazido luz sobre essa figura tão importante. Foi um prazer, viu? Compartilhar isso em nome do afroeduca.com. E a gente convida todo mundo que está ouvindo a se inscrever aqui no nosso canal, curtir o conteúdo se gostou, claro, e explorar mais lá no Afroeduca Sound. Tem mais músicas, mais análises como essa e sempre novas histórias chegando. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação.